você que já assistiu a franquia de Beyblade Metal Fight, eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. O porquê que o Hyuga, ele é um dos Bladers mais fortes de toda a obra? É muito compreensível essa pergunta, já que o Hyuga, ele não aparece tanto. E o pouco que ele aparece, fica muito subentendido o porquê que ele tem um poder tão avassalador. Se nós pararmos para analisar, o Hyuga, ele tem um poder que na verdade é um poder conjunto. Por que que eu digo isso? É um poder que é somado à vontade do Hyuga juntamente com o poder que o L-Drago possui. Ficou curioso? Vem comigo que hoje eu vou te explicar isso. Fala galera, beleza? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando nós paramos para analisar ali um pouco sobre como que o Hyuga ele se tornou um Blader extremamente forte, tem algumas questões que poucas pessoas percebem. Questões que elas ficaram tão subentendidas que a galera simplesmente fala que o Hyuga ele teve um poder de protagonista, sendo que na verdade foi o total oposto que o Hyuga teve. Esse quesito do Hyuga ser um Blader extremamente forte vem desde a fase de Metal Fusion. Na verdade, até mesmo antes dele conseguir o poder do L-Drago. Quando nós vemos aquele primeiro take que mostra como o Hyuga conseguiu encontrar o poder do L-Drago, nós temos ali uma visão de como que era a personalidade do Hyuga. Alguém que tinha o desejo de se tornar o mais forte do mundo a qualquer custo. E sabendo do poder do L-Drago, isso somou a vontade do Hyuga para poder ir atrás dele. Não é à toa que o Hyuga, muito tempo depois, ele e o L-Drago se tornaram a única dupla a ter o seu poder 100% utilizado em toda a obra. É muito curioso falar sobre isso, porque quando nós paramos para analisar ali um pouco, o Hyuga ele se tornou um Blader muito forte por uma questão que foi explorada na tropa do Jinka, mas não foi uma questão assim tão dissertada e tão usabilizada. Acho que utilizada, vamos assim se dizer. O Hyuga, ele sempre foi um personagem que ele teve ali aquela questão de sempre querer ser o melhor de todo o mundo. E como eu falei, quando ele descobriu o poder do L-Drago, você pode ver que em determinados momentos da fase de Metal Fusion, o Hyuga e o L-Drago se tornaram um só para derrotar um personagem específico. Não é à toa que lá na luta contra o Kyoya, o Hyuga ele tava batalhando de igual para igual e muito mais animado contra o Kyoya. Apenas aquele fato que o poder sombrio dominou o Hyuga fez com que ele ganhasse, porque naquela fase, o Hyuga, ele perderia se não fosse o poder sombrio. E se você acha que isso é absurdo, eu vou te explicar um pouquinho mais detalhado por quê. Naquele determinado momento, o Kyoya, ele tava com a maior banca, o maior poder e talvez o espírito Blader mais forte do que o do Hyuga naturalmente. Ele só perdeu porque o poder sombrio tomou conta do Hyuga e conseguiu dar mais poder, mais energia e mais ênfase ali pra ele poder conseguir derrotar o Kyoya. Mas eu acho que vale a pena fazer um vídeo específico sobre essa luta, que é muito interessante de se falar detalhadamente sobre. E no decorrer das outras duas séries, na parte de Metal Masters e Metal Fury, nós vemos que o Hyuga ele teve um treinamento tão intensivo a ponto de fazer o L-Drago evoluir 2 vezes. Porque a primeira vez, pra quem não lembra, é logo quando o Tsubasa ele tem o poder sombrio no seu auge. Quando eles estão na batalha contra a equipe europeia e o Tsubasa ele vai atrás do Julian, pra simplesmente fazer o Julian batalhar com o Gravity Destroyer com a rotação pra esquerda. Só que aí que mora o problema. Quando o Hyuga ele surge numa cena tão fodástica que ele começa a andar e começa a cair meteorito, parceiro, pra tudo quanto é lado, parecendo festa de rojão. E aí que a gente entende que não tem outro personagem que tenha tido uma entrada triunfal em Beyblade que foi tão foda quanto essa. Mas, analisando bem friamente, nós vemos que o Hyuga depois ele fala que ele conseguiu chegar ao poder original do L-Drago, ou seja, o mesmo poder que o L-Drago tinha no começo. Esse poder fica muito subentendido. Por que que ele fica tão subentendido assim? Porque o Ryo, ele fala que o Pegasus, ele nasceu de várias e várias versões que os humanos foram criados. E depois dessa explicação do Ryo, fica muito subentendido se o L-Drago era a versão ali que era da mesma época do Galaxy Pegasus ou se era a versão primordial lá do começo dos tempos. Só que dá pra entender ali que o Hyuga ele conseguiu atingir o limite de poder natural do L-Drago. O L-Drago não tinha limite de poder, na verdade não tem limite de poder, mas naquele determinado momento ali ele chegou no limite do Lightning L-Drago, o que fez ele evoluir pro Mitchell L-Drago. E ali o treinamento do Hyuga para evoluir o Lightning L-Drago pro Mitchell L-Drago foi, digamos assim, um pouquinho, cara, um pouquinho absurdo demais. O Hyuga simplesmente, ao invés de treinar como uma pessoa comum, o cara vai me treinar na porra de uma cratera vulcânica. Literalmente, o cara vai treinar numa cratera vulcânica, no meio de lava real. E o que que o imbecil me faz? Bom, o L-Drago tá com poder suficiente, eu vou atirar ele no meio da lava. E parceiro, o L-Drago evolui. O L-Drago atinge um novo poder entrando na
porra da lava. Você tem noção o quanto que isso é absurdo demais? Só que também é compreensível a gente parar pra prestar atenção que o Hyuga, ele precisou elevar esse nível de poder. Porque, vamos refrescar um pouquinho a memória. Depois que ele perde pro Jinka lá no final de Metal Fusion, ele parte numa nova jornada pra poder atingir um novo nível de poder. E o treinamento que ele levava de simplesmente destruir pedras numa montanha, de basicamente treinar ali numa cratera vulcânica, ou principalmente de enfrentar 100 Bladers, igual foi aquele desafio que ele ganhou sozinho, cara, eu acho que o nível que ele precisava para evoluir de poder e conseguir acompanhar o Galaxy Pegasus era muito maior do que ele poderia de uma forma natural. Por isso, um treinamento intensivo do L-Drago, principalmente com essa questão dele conseguir somar à vontade do Hyuga, fez com que os dois entrassem numa sinergia muito forte e o L-Drago conseguisse evoluir. Já que a gente vê que o Hyuga, ele simplesmente joga o L-Drago com a mão, e o L-Drago corresponde a um poder avassalador e consegue derrotar todos os Bladers lá da equipe HD. E é muito curioso isso, porque o Hyuga, ele sempre foi um Blader que não apareceu tanto, mas o pouco que ele apareceu foi para grandes momentos importantes. Lá em Beyblade Metal Fury, nós conseguimos ver ali um pouco mais de como que era o treinamento do Hyuga. Simplesmente, ele vivia uma forma muito mais primitiva, ele não tinha amizades, ele treinava em condições absurdas, e isso, quando a gente para pra adaptar à vida real, você treina em condições absurdas, você começa a ganhar resistividade, você consegue ganhar poder, e você consegue ganhar ali qualidades no seu treinamento que incrementam para você se tornar uma pessoa cada vez mais forte e melhor. E dentro de Beyblade, esse treinamento tão intensivo do Hyuga fez com que o seu poder fosse, digamos assim, numa escala quebrada demais para ele atingir o nível de poder que ele atingiu. E por ele ser um Blader muito forte, o Fragmento de Estrela escolheu ele. Não pela questão do coração, mas porque o Hyuga, naquele determinado momento ali, até o Fragmento de Estrela cair, ele era um dos, se não o Blader mais forte de toda a obra de Beyblade. Claro, depois do Fragmento de Estrela teve o Nemesis, mas eu acho que também vale a pena fazer um vídeo específico sobre essa luta. E o Hyuga em si, ele foi um Blader que foi tão forte, foi tão bizarro de poder, que aquele cara tinha o capeta no couro. Não tem razão. O cara era filho de Beelzebub pra ter um poder tão desgraçado daquele. Porque se não fosse pela questão do roteiro, o Hyuga, eu não vou falar que ele teria ganho do Rago, mas o Hyuga, ele teria tido ali uma questão de poder muito suficiente pra poder enfraquecer o Rago sozinho. Mas é claro, o Rago, ele precisava ser o vilão final. Ele precisava ser, digamos assim, a chave de conclusão da série. O Hyuga ganhar do Rago não faria sentido algum. O que fez o Hyuga perder? Porque quando a gente analisa aquela luta friamente, nós vemos que o Hyuga, ele tinha poder, ele tinha resistividade, ele tinha uma vontade tão avassaladora que superava até mesmo a do Nemesis para poder se tornar o Blader mais forte do mundo. E como eu já falei, o Hyuga não possuía limite de absorção de energia, o que eu vou falar no próximo vídeo mais detalhado sobre, que, bem, esse vídeo já tá chegando no final e eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Então, de finalmente, galera, pra gente poder encerrar esse vídeo, o Hyuga, ele se tornou um Blader muito forte por questão do treinamento e por questão da sua sinergia com o L-Drago. Essa sinergia dos dois conseguiu se tornar tão poderosa que até o momento de Metal Fury, se não fosse o Rago, não teria Blader mais forte pra derrotar ele. Já que o Jinka perdeu pra ele, o Kyoya perdeu pra ele, o Dynamis perderia pra ele, o Very Ares perdeu pra ele, o Cronos perderia pra ele, qualquer Blader lendário perderia pro Hyuga fazendo um estalo de dedo. Eu acho válido se pontuar isso, que todos os Bladers lendários perderiam pro Hyuga, porque o poder que o Hyuga tava adquirindo até o momento com o Fragmento de Estrela era muito maior do que qualquer outro Blader a gente já viu, já que, bem, o Hyuga foi o único Blader na obra a ter habilidades exclusivas únicas. Tirando lá em Metal Fusion que o Raid também tinha o poder sombrio, mas o Hyuga tinha o poder sombrio e tinha uma manobra suprema. Então, cara, sim, o Hyuga tinha um poder enorme pra poder derrotar o Rago, mas isso aí fica pra um outro vídeo. E bem, galera, se você tem mais alguma opinião a deixar, coloca aqui nos comentários que eu vou ler todas com muito carinho, e algumas opiniões talvez possam até virar vídeos pro canal. Se você quer ver mais algum vídeo aqui relacionado a Beyblade ou comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que vai ser muito importante. Meu nome é André, galera, e muito obrigado por ter ficado até o final. Fiquem bem e fui!